meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 6º ano, a aula de número 45. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, tudo o que for necessário para suas anotações, sempre reforçando que isso vai ajudá-los a responder as atividades e a estudar, a fazer o exercício de fixar o conteúdo. Então, não deixem de ter esses materiais em mãos, porque eles fazem parte da nossa aula, ok? Hoje, a gente vai continuar conversando um pouco ainda sobre essa questão de rios, sua importância. E hoje a gente vai conversar, então, sobre o uso das bacias hidrográficas, No que os rios, como um todo, eles são utilizados, de que forma, que eles são utilizados. Então, o nosso objetivo é determinar os usos, pelos seres humanos, então por nós, das bacias hidrográficas. Então, vamos entender como que a gente utiliza, quais são as principais funções dessas bacias hidrográficas para nós. Então, primeiro vamos relembrar, a gente já viu em uma aula o que é a bacia hidrográfica, mas só relembrando aqui para que fique dentro certinho aqui do nosso contexto. Então, bacia hidrográfica. Elas são áreas do território ou de uma região, compostas por um rio principal e todos os seus afluentes. Então, os rios que dele derivam ali, que para esse rio principal correm. Então, o rio principal e os seus afluentes vão escoar para o mesmo curso da água e vão abastecer. Elas são, então, separadas por estruturas do próprio relevo, como morros, serras, picos, chapadas. Então, vai ser uma região composta pelo rio principal e os seus afluentes ali, que vão escoar para esse principal curso da água e vão abastecer, esse rio principal que vai estar passando ali. E o que vai separar uma bacia hidrográfica da outra vai ser o próprio terreno. As águas, elas são direcionadas pela topografia, então, pela forma como o terreno está se apresentando ali. As formas de relevo, elas levam cursos d'água menores, como os riachos, os córregos, para então abastecer os rios maiores. Geralmente o nome da bacia hidrográfica leva o nome então do rio principal que vai estar passando nela. As bacias, elas possuem uma estrutura, que elas vão se dividir da seguinte forma então. A nascente, aí a gente vai ter o rio principal, os divisores de água, os afluentes que vão estar correndo para esse rio principal e a foz, que vai ser o final de tudo. Esses elementos juntos, eles drenam as águas da bacia, então daquela região como um todo, para uma bacia maior, para uma outra, então, ou então para o oceano, Elas vão ter que, a foz, ela vai em direção a algum outro corpo da água. As principais bacias do Brasil são a bacia do Amazonas, o Tocantins-Araguaia, a bacia Platina, que pega então a bacia do Paraná, do Paraguai e do Uruguai, que juntas elas formam a bacia Platina, e a bacia do São Francisco. Juntas, todas essas aqui, elas formam então em torno de 80% do território nacional. Em razão da força da gravidade, as águas, elas correm sempre do ponto mais alto em direção aos pontos mais baixos. Então a água, ela sempre vai descer, A força da gravidade faz isso, ela faz os objetos caírem. Se não existisse essa força da gravidade, aqui ficaria flutuando. Só vê um astronauta no espaço, A gravidade é diferente da Terra, eles ficam lá flutuando. Aqui na Terra não, a gente tem uma gravidade certa, faz com que os objetos, essa gravidade exerce uma força sobre esse objeto, sobre todos os objetos, inclusive os corpos d'água. Assim, a gente pode dizer que as localidades mais elevadas são os divisores de água e os pontos mais baixos, elas abrigam então os leitos dos rios. Tendo então a seguinte configuração aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá? Vai ter essa seguinte configuração. Então aqui, a gente vai ter a nascente, que daí a gente vai ter o rio principal correndo aqui e os afluentes todos correndo para o rio principal. Então, o próprio terreno, a forma do terreno que vai delimitar a bacia aqui. E todos correm para a foz, que vai ser um outro rio, maior, ou então vai ser o oceano aqui, vai sempre
desaguar, né, essa bacia hidrográfica vai desaguar em um outro corpo de água. Então, essa é a configuração de uma bacia hidrográfica. Os usos, então, dessa bacia. A água, então, ela é necessária para a realização das mais variadas atividades, né, que envolvem a nossa sobrevivência. A função, então, de uma bacia hidrográfica, ela vai ser determinada pelo uso daquela água. Então, vai ser uma bacia hidrográfica para abastecimento, né, para consumo, vai ser uma bacia hidrográfica para geração de energia. Então, dependendo da finalidade, né, ela vai ter a sua importância. Ou seja, depende do lugar onde aquela bacia ela se encontra, né, da região em que ela está, e das atividades desenvolvidas naquela região também. A função primária da água é o abastecimento, que é o uso das águas na cidade e no campo para consumo humano. Então, a função primária da água sempre vai ser o consumo humano, né? Nós damos essa finalidade primária que é o consumo. Porque se a gente não consumir, né, a gente acaba, né, a gente não sobrevive. Então, a função principal vai ser sempre o consumo humano. Mas, né, depois desse consumo humano, a gente tem outras finalidades também que servem, então, para a nossa sobrevivência. Quais são? Então, o uso doméstico. Cerca de 12% de toda a água disponível para a humanidade como um todo é utilizada, conforme a ONU, na rede de esgoto, para higiene pessoal, então para banho, né, nas pias, nos sanitários, na lavagem das roupas, na preparação de alimentos e na limpeza das casas. Os vazamentos, né, nos canos que levam água até as casas ou nas torneiras, né, que pode acontecer também, eles são responsáveis então pelo desperdício, né, desse uso doméstico, então, da água para o uso doméstico. Então, os maiores desperdícios estão na questão do abastecimento dessa água chegar, então, nos encanamentos e vazamento de torneira. Em geral, países mais desenvolvidos, né, com maiores condições, contam com uma melhor distribuição dessa água. Já, né, os países menos desenvolvidos, que têm menos condições de investir nessa questão, a distribuição não vai atender toda a população e, por isso, né, é gerado a escassez, que é a falta desse acesso, e o racionamento, que vai ser essa água ela vai chegar, mas em determinados horários. Na Índia, e tem alguns outros países também, como a Turquia, eu sei que assim acontece, não é como nós utilizamos água aqui. A gente tem água, né, na torneira à vontade e a gente paga pelo aquele uso, né, de um mês para o outro. Nesses países, né, nesses outros locais, você precisa comprar antes de ter água, você compra um determinado volume de água. Por exemplo, eu vou comprar água para uma semana, eu tenho dinheiro para comprar água para uma semana. Então, durante aquela uma semana, a água ela vai ser liberada para mim. A partir do momento que acabou aquele crédito que eu coloquei, a torneira ela seca, não tenho mais água. Então, eles fazem de uma forma diferente essa distribuição. Na Índia também tem horários em que a água ela é distribuída justamente por essa escassez da água ali no local. Então, gera esse racionamento. Então, tem locais que tem água dia sim, dia não. Tem locais que só tem água durante a noite. Então, essa questão, ela acontece. Como que a gente utiliza a água em casa? Então, como que é distribuído o uso doméstico? Então, a maioria, né, vai ser, ó, o vaso sanitário é o que mais utiliza água, né, pra gente dar descarga, pra ter aquela pressão, pra, né, que aquela sujeira vai embora. Então, a água, ela é muito demandada, ó, no vaso sanitário. Depois a gente tem o chuveiro, aí depois tem a questão da torneira, lavagem de roupa e as perdas aqui, né, fora ainda o consumo que a gente vai ter que ter aqui dentro, né. Quem sabe, né, mais tarde, quem sabe daqui a algum tempo, a gente consiga desenvolver, né, até mesmo vocês, quem sabe daqui a algum tempo consigam ter uma ideia legal, né, que possa ser distribuída, de utilizar, então, né, por exemplo, no vaso sanitário, para lavagem de roupas, um aproveitamento mais eficiente da água da chuva, né, armazenar para que a gente não utilize tanto a água que vem da torneira. Quem sabe mais tarde isso vai ser possível. Mas hoje em dia o que nós temos é essa configuração aqui. Uso agropecuário. Então, a gente viu o uso doméstico e agora o uso agropecuário.
A agropecuária, segundo a ONU, é responsável pela utilização de 69% de toda a água consumida no mundo. Então, o maior uso da água, né, que deveria ser o uso primário, né, o consumo humano, acaba sendo para uso agropecuário. Mas por quê? Porque o uso agropecuário ele gera alimento. Então, se a gente não tem água e não tem alimento, a gente não sobrevive. Então, é uma coisa bem complicada que acaba acontecendo. Então, ela é empregada na criação de animais, na irrigação de lavouras, essa água de uso agropecuário ali. Em locais onde há carência desse recurso, a reutilização das águas da cidade é uma alternativa ao problema, né? Então, o que é esgotado das cidades ali é redirecionado então para esses locais. A irrigação agrícola pode causar contaminação das águas superficiais e subterrâneas, né? Que a gente viu nas aulas passadas já sobre isso. Quando os agrotóxicos, eles são utilizados sem os devidos cuidados, né? Em quantidades grandes, né? Eles são descartados das embalagens ou o próprio resíduo é descartado de uma forma incorreta, tudo isso gera a poluição dos lençóis freáticos ali da nossa água subterrânea, que é a água principal que a gente usa para consumo. Lembram dos poços ali que a gente viu nas aulas passadas? Então aqui entra essa questão também. Além disso, o desperdício, né? Porque a boa parte da água destinada à irrigação, ela se perde em vazamentos. Então, mais uma vez aqui, né, a má utilização dessa distribuição, ela pode acarretar desperdícios, e desperdícios, eles são ruins, né, porque é uma água que poderia estar sendo utilizada em outras funções, quem sabe está sendo simplesmente desperdiçada. Então, para a agropecuária, né, para abastecimento, então, das criações ali, como todo de todos os animais, né, e para irrigar lavouras. Uso industrial. Segundo a ONU, ainda a indústria ela consome cerca de 19% da água do mundo. E apesar de a gente ter avanços, né, em relação ao processo de produção, a contaminação das águas por parte da indústria, né, de resíduos ainda continua, principalmente nas cidades, né, em relação aos rios. Atividades industriais como o processamento, a lavagem, a produção de alimentos são as que mais gastam esse recurso. No Brasil, existem políticas públicas que impulsionam, né, o crescimento urbano industrial, porém não se preocupa com essa outra questão da poluição, né? Então as indústrias elas se desenvolvem de uma forma acelerada, mas em detrimento de um bem comum que seria a água, né, e essa questão da poluição. Cidades brasileiras têm seu esgoto industrial e residencial despejado direto, né, em rios e mares. É só a gente ver o caso, né, em São Paulo, ali do Rio Tietê, como era, se vocês colocarem, né, pesquisarem o Rio Tietê como era antes e agora, a diferença é absurda e é justamente devido a essa má a má finalização desses dejetos ali, tanto industriais quanto humanos. Então, para lavagem de alimentos, principalmente, tem máquinas que elas utilizam a água para cortar ali, dependendo do material, precisa aquecido, mas ele precisa ser resfriado ali para cortar. Então, em vários setores industriais, a água ela também é utilizada. E geração de energia também é parte importante do volume de água dos rios do Brasil, né, que é voltado então para essa produção de energia elétrica. Isso a gente também já viu em aulas anteriores ali. E por meio da construção das barragens, formam, né, esses lagos artificiais. E nós já vimos ali então como funciona essa questão ali das hidrelétricas, como que elas se utilizam das barragens. Então a água entra, né, por um canal, vai movimentar ali as turbinas que vai gerar energia e o excesso de água ele é escoado. Nas usinas hidrelétricas, a água represada é aproveitada para movimentar as turbinas, o que faz os geradores funcionarem. O excesso, então, é solto então, pela abertura de comportas, que foi, né, a gente já viu em aulas passadas, então. Existe o represamento, ó, aqui dentro a água passa, gerando energia, o excesso sai pelas comportas. Navegação e lazer. Também, né, não é só então de negócios, né, sérios, mas também a navegação e o lazer, a água também é utilizada. Então, a água dos rios é usada para navegação. Sempre foi, né, como nós vimos lá na aula passada, lembram que a gente conversou
sobre o desenvolvimento das sociedades humanas em relação à água. Então, a navegação, os rios de planície são os mais favoráveis, porque o relevo vai ser mais plano, né? Se a gente tiver um relevo mais acidentado, ele vai ser bom para navegação mais de lazer, né? Por exemplo, o rafting. Então, rios mais planos ali, em locais de planície, então é mais fácil você ter uma navegação comercial ali. Em alguns rios de planalto, né, com diferenças de altitude, são construídas então eclusas que funcionam como elevadores de embarcação e que permitem a navegação. Então, é como se fosse um elevador realmente, né? O navio está aqui embaixo, ele vai subir, então, para que ele possa alcançar outro patamar e continuar a viagem. Tem países fora do Brasil que utilizam bastante essa técnica aqui para poder navegar nos mais variados tipos de rios. De modo geral, as práticas de recreação, né, se resumem nos esportes de pesca, no lazer, no turismo, clubes, piscinas, lagos, atividades pesqueiras, né? No geral, então, são exemplos de uso dos corpos d'água, então das águas, para fins de navegação e de lazer. Então, aqui, ó, a navegação e o lazer. Então, como que a gente utiliza a água, ó? Aqui, quanto que a gente retira, né, do ambiente por dia, ó, metros cúbicos por segundo. Isso aqui é retirado, né, 2 milhões de metros cúbicos. E no que é direcionado? Então, é principalmente, ó, para a questão da irrigação, ó, para uso animal, abastecimento urbano, ó, a irrigação, como a gente vê, é o que mais consome água. Depois, abastecimento urbano. Aí depois a gente tem a indústria. E para outros fins aqui também, ó, uso animal, essa água é mais utilizada. Então, para agropecuária, se nós levarmos em conta, ó, irrigação, mais aqui o uso animal, né, é mais da metade da utilização de toda a água que é retirada no Brasil para esses fins ali. E é isso então, pessoal. Hoje nós vimos a destinação, os usos das águas, dos corpos das águas, né, das bacias hidrográficas como um todo aqui no nosso país. Espero que vocês tenham feito todas as anotações. Não deixem então de fazer as suas atividades conforme as anotações, né? Voltem, assistem de novo a aula, pausem, pesquisem também. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!